Vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 5, Apocalipse 21, verso 1. Então me mostrou quem? O anjo, um dos 7 anjos que tinha uma das 7 taças da ira de Deus. Então me mostrou, este anjo, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas das árvores são para cura ou para remédio dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte ou na sua testa estará o nome dele, o nome de Deus. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Querido Deus, estar diante do Apocalipse é estar diante da nossa futura casa, do nosso futuro lar. É poder espiar por alguns segundos o futuro e contemplar a consumação dos séculos e o fechamento da história. Que bom que essa história inclui a mim, inclui a meus irmãos. Nos dá temor para não passar pelos textos de forma irreverente, apressada, nem displicente. Oh, meu Pai, que para muitos aqui não seja só mais um culto, só mais uma mensagem, mas que seja a esperança de um dia preencher essas linhas com a própria presença, com a habitação em novos céus e nova terra. Tira nossos olhos desse mundo, porque eles estão postos nele demais. Tira nosso coração que ferve, anseia, fica ansioso para as questões dessa vida e coloca-os na eternidade. Como Jonathan Edwards disse, grava a eternidade nos meus olhos, Deus. Grava a eternidade nos olhos dos meus irmãos. Que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como vocês sabem, eu estou fazendo a série de exposições no livro do Apocalipse. Nós começamos, se eu não me engano, em 2023, 22, e nós estamos chegando no final da série. Essa é a 32ª mensagem sobre o Apocalipse. Nós estamos chegando finalmente na conclusão do livro. Provavelmente, só mais um sermão, o final do 22, e nós concluiremos o Apocalipse. Nós estamos no final da última sessão das 7 que o livro trata. E estamos tratando exatamente de novos céus e nova terra. As 3 últimas mensagens, contando com essa, tratamos de novos céus e nova terra. João menciona a aparição e o início de novos céus e nova terra no capítulo 21, do verso 1 a 8. Depois João dá detalhes desse novo mundo, desse novo céu, na nova terra, na figura de uma cidade, dos versos 9 até o fim do 21. João vai comparar os novos céus e nova terra a uma cidade que João chama de Nova Jerusalém. Foi isso que vimos na última mensagem. Entretanto, preste atenção, o que vimos foi apenas as redondezas da cidade. Fizemos um panorama pelo lado de fora da cidade. Nós contemplamos seus muros, seus portões, sua estrutura, sua arquitetura.
Agora hoje, nós entraremos dentro da cidade. Quando nós estamos de viagem em uma rodovia, e nós temos que passar por alguma cidade, o que nós fazemos? Nós desviamos, nós passamos pelas laterais. Nós não queremos entrar na cidade porque ela está cheia de engarrafamento, de trânsito, de barulho, de confusão, e nós evitamos passar pelo meio. Mas no caso dessa cidade, o centro dela, o meio dela, não deve ser evitado, porque é uma cidade gloriosa que precisa ser conhecida por dentro. Os primeiros 5 versículos, então, deste capítulo 22, são parte da sessão anterior, do capítulo 21, que ele está tratando da Nova Jerusalém. Então, esses versículos do 1 a 5 pertencem àquilo que foi apresentado no capítulo anterior. É a consumação do capítulo anterior. Agora, ao entrarmos pela cidade e andarmos pelas suas ruas, nós descobriremos ali pelo menos 4 coisas sobre essa cidade. Primeiro, veremos o jardim da cidade. Depois contemplaremos o povo que habita nessa cidade. Depois veremos que essa cidade é uma capital. E por fim, veremos a luz dessa cidade, a iluminação dessa cidade. Vamos começar então vendo o jardim dessa cidade. Essa cidade tanto é, como ela tem um lindo jardim. Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E depois, no verso 2, diz: no meio da sua praça, de uma outra margem, está a árvore da vida. A palavra árvore aí no grego, ela está no coletivo. É uma série de árvores, é uma multidão de árvores. Preste atenção aqui, irmãos. João continua com a sua série de visões que recebe na ilha de Patmos. E um daqueles 7 anjos que tem as 7 taças da ira de Deus é aquele que continua a relatar as visões. E a visão agora consiste em mostrar o centro dessa cidade. E ao entrar dentro da cidade, nós notamos que ela que ela tem um lindo jardim, porque ela é uma cidade cercada de árvores. Ela tem um rio que passa por toda ela, e nas bordas desse rio há grandes árvores, há uma floresta nesta cidade, e um rio limpo, puro, branco como cristal. Isso mostra que essa cidade contém um jardim. Aqui, preste atenção, nós temos um paralelo, porque a chave hermenêutica, ou a maneira de interpretar o Apocalipse, é o Antigo Testamento. Só diminui 1 milésimo o retorno. É o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é quem faz a exegese de Apocalipse. Por quê? O Apocalipse está recheado de citações do Antigo Testamento. E aqui nós temos um paralelo de 2 jardins. Primeiro, o jardim do Éden, de Gênesis, o paraíso que foi perdido. E aqui temos outro jardim, o paraíso que foi recuperado, porque esse é o significado da palavra Éden, paraíso. Existe uma grande ligação entre Gênesis e Apocalipse 22. Lá em Gênesis, o jardim, ou o paraíso, foi perdido com a queda de Adão. E aqui em Apocalipse 22, este jardim, este paraíso é restaurado. Em Gênesis, o homem foi banido do jardim. Em Apocalipse, o homem é trazido de volta para o jardim. Em Gênesis, o homem foi impedido de comer da árvore que estava no jardim.
Aqui ela é chamado para se alimentar, não só de uma árvore, mas de várias árvores. Agora notem outro paralelo incrível. O primeiro jardim é tratado no primeiro capítulo de Gênesis, onde ocorre a queda e onde ela é perdido. O segundo jardim é tratado no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. No primeiro capítulo, o jardim é perdido, e Deus deixa para o último capítulo da história, da Bíblia, a restauração do jardim. Nós temos um novo jardim. No primeiro capítulo, o paraíso é perdido. No último capítulo, o paraíso é novamente restaurado. Deus está aqui em Apocalipse 22, refazendo o Éden, restaurando aquilo que Adão perdeu e que o pecado destruiu. Entretanto, preste atenção, aqui em Apocalipse 22, não é apenas um retorno a Gênesis 2, mas é um avanço. Novos céus e nova terra não é a repetição exata de Gênesis. O que eu estou querendo dizer isso? Que nós, os redimidos, gozaremos de glória muito maior do que de Adão, antes da queda. Por isso o tema da minha mensagem é o paraíso perdido, o paraíso que foi achado. Presta atenção, os verdadeiros crentes não estão simplesmente retornando ao Éden quando entrarem no céu, um paraíso terrestre, mas eles estão indo para algo muito melhor, de modo que Gênesis 22 é melhor e muito superior do que Gênesis. E Paulo vai mostrar isso claramente num texto fantástico de 1 Coríntios. Eu vou ler 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 49, escute. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Presta atenção. O Éden era apenas uma sombra. Olha, eu estou falando do Éden, o homem antes da queda. Veja como era o universo, criado com exímia perfeição, antes da queda. Entretanto, mesmo o Éden, antes da queda, onde o homem gozava da comunhão com Deus, não havia pecado, morte, tristeza, enfermidade. Entretanto, aquele Éden era apenas uma sombra, um tipo deste jardim que João está mostrando, que é infinitamente melhor. Nesse paraíso tudo é maior, tudo é melhor, tudo é mais belo e mais seguro do que o primeiro paraíso. No Éden havia apenas uma árvore solitária. No novo paraíso há uma floresta de árvores. Por onde você anda nessa cidade, você tem acesso. Veja, só havia uma árvore. A árvore da vida era simbolizada apenas em uma árvore. E a outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido o acesso. Agora aqui, há árvores para todos os lados, e não há restrição de acesso a nenhum delas. Você não está entendendo, né? Claro que você não está. Agora você vai entender. O que isso significa, irmão Lucas? É que aqui neste Éden, por que ele é superior, melhor?
Uma vez que tem árvore para todo lugar e não há mais restrição, João está dizendo, no novo Éden não há possibilidade de queda, não há possibilidade de pecar, não há possibilidade de falhar, no novo céu e na nova terra. Nesse lugar não há mais maldição, não há mais condenação, não há mais restrição, não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais morte, não há perigo, não há tentação, não há serpente, não há ninguém flertando com o homem e com a mulher. Queridos irmãos, quando nos convertemos, não estamos apenas voltando para o estado original de Adão. Após a regeneração, nós temos um avanço, e nós estamos numa situação muito melhor. Por quê? Porque agora estamos vestidos com a justiça de Cristo imputada, e é uma justiça que não pode falhar. Não tem possibilidade de haver queda. Por isso, o homem antes da queda, o homem depois da queda, regenerado, redimido, ele é maior do que o homem antes da queda. Por isso, não há possibilidade dos redimidos se perderem ou caírem, porque estão vestidos da justiça imputada, perfeita, que não pode falhar. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Paulo diz em Romanos que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E isso aonde? Novos céus e nova terra. Com o pecado, o jardim foi separado da cidade. O homem, que é um tipo dessa cidade, foi lançado fora do Éden, fora do paraíso. Mas com Cristo, o jardim e a cidade se unem novamente. No Éden, o homem foi expulso pelo pecado, mas aqui nesse jardim, eles nunca mais serão expulsos de lá. Os que lá se encontrarem, jamais serão expulsos, como Adão foi expulso. O verso 3 diz que nunca mais haverá qualquer maldição lá. Com a desobediência de Adão veio a queda, e com a queda a maldição. E a maldição trouxe dor, tristeza, angústia, enfermidades e doenças. Mas aqui em Novo Céu e Nova Terra, não haverá maldição, e tudo que ela traz com ela, acabou. Não há mais maldição. Está aqui no verso 3. Lembra? Maldita é a terra por sua causa, maldita és tu entre os animais do campo. Mulher, com dores darás a luz aos teus filhos, do suor do teu rosto comerás. Não há maldição em novos céus e nova terra, e nem toda dor que ela traz. O texto diz também no verso 1, que há o rio. João então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. No Éden, o jardim era regado por 4 rios. Qual criança sabe o nome dos 4 rios? Quais os 4 rios, Augusto? Tigre, Eufrates, que mais? Quem souber sem olhar no celular e me falar no final, vai ganhar um livro. No Éden, era regado por 4 livros. 4 livros. 4 rios. Aqui nesse jardim,
Nessa cidade, o jardim é regado por um só rio, o rio da vida. O que é isso? A Bíblia diz que tem um trono no meio da cidade, do trono flui um rio, o próprio Deus como autor, doador da vida, da salvação e da vida eterna. O que é isso? Este rio regando o jardim é a garantia que teremos vida e vida para sempre, vida eterna. O sustento dos redimidos vem de Deus, a salvação dos redimidos vem de Deus. É o que está em Apocalipse 7:17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você vai ficar de fora? Tanta gente querendo morar em condomínio. Queria tanto morar na Morada do Verde, na Vila Hípica, em Alphaville, em São Paulo. Queria tanto ter meu nome na calçada da fama, na Broadway. Eu não. Quero morar nesse condomínio aqui. Esse condomínio. Então, primeiro, vimos o jardim da cidade. Agora vamos ver o povo dessa cidade. É uma cidade cosmopolis, cosmopolita. Vejamos o verso 2. No meio de sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O texto diz que as folhas servem de cura para os povos, ou para as nações, no plural. O que isso quer dizer? Que é uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolis? Polis, cidade. Cosmo, mundo. Cidades do mundo inteiro. É uma cidade que tem pessoas de todas as culturas, de todas as nações, oriundas de todos os povos. É o que está em Apocalipse 21, verso 23 e 26, escute: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Verso 24, as nações andarão mediante a sua luz. Agora o verso 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. O que é isso aqui, gente? Presta atenção. João está dizendo que no céu não haverá só um grupo de pessoas. Preste atenção. Só entra redimidos no céu, lavados, regenerados. Mas não é só uma categoria de lavados e redimidos. Como assim? Eu não estou entendendo. João está mostrando que não haverá barreiras raciais no céu, não haverá o apartheid da África no céu, não haverá segregação racial nos céus. Não haverá superioridade cultural nos céus, não haverá rivalidades nacionais nos céus, não haverá disputas territoriais entre Hamas e Israel nos céus. Tudo que separa o homem culturalmente, socialmente, etnicamente, será eliminado dos céus. Deus é um Deus de unidade. Acho que para você entender mais, eu vou te usar uma palavra que você vai entender. Deus, Ele ama a diversidade no meio da unidade. Você não entendeu ainda, mas você vai entender. Eduardo, não vai haver clones no céu. 10 milhões de Eduardo, tudo igualzinho, tudo crente igualzinho. Não é clones. Deus vai trazer pessoas distintas, formas distintas, culturas distintas, formas distintas, cores distintas, para estar no céu.
Não vai ser uma multiplicação de redimir tudo igual, tudo da mesma forma, a mesma cor, a mesma... Não vai ser assim. Deus fez desse mundo um lugar de variedades, de cores, de raças para a sua glória. E certamente em novos céus e nova terra também haverá variedade de povos, redimidos, mas distintos. Imagina se chegar no sol só tiver nenê da pastelaria. Oi nenê, oi nenê, nenê, oi nenê, tudo bom nenê? Você aguentar nenê? Que coisa gloriosa esse Deus, que coisa estupenda. A cidade celestial será preenchida com diversidade de povos em meio à unidade. O que é a unidade? Todos centrados em Cristo, todos redimidos por Cristo, todos vestidos da justiça de Cristo. Entretanto, de etnias, raças, cores distintas. Isso também mostra não só a distinção da cidade, mas o tamanho da cidade. Com esse texto, João está dizendo, ou seja, Cristo está dizendo: minha igreja não será um vilarejo pequeno, limitado, escondido, mas uma cidade grande, populosa, cheia dos mais distintos e diversos povos. É o que está em Isaías 56, verso 3, ouça isso: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor vai me expulsar do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam meus sábados: escolhe aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, em um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Verso 8: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Não haverá barreiras étnicas no céu. Chega dessa coisa, né? Chega dessa coisa. Terceiro, essa cidade também é uma capital. Que capital? Brasília é o Distrito Federal. Rio de Janeiro é a capital do que é a capital? Rio de Janeiro, Humberto? Não fala não. É obsceno falar. Franca, capital do sapato. Apucarana, capital do boné. O que mais? Essa cidade é a capital de Deus. Verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Veja só. Agora João está focando exclusivamente o centro da cidade. Não é o centro downtown, é o lugar de vendas, centro comercial, é o centro central mesmo. No centro da cidade nos é dito que está o trono de Deus e do Cordeiro. É o que o João está vendo. O que tem destaque dessa cidade é o trono. Ele está no centro. Trono de Deus e do Cordeiro. Que remete e reporta para quê? No centro da cidade está posto a sede do governo de Deus. Ela é a capital de Deus. E aqui nós temos uma mistura da grandeza de Deus, pois o trono é de Deus, com a gentileza de Deus. O trono também é do Cordeiro. A grandeza, porque
O trono é ocupado por Deus, soberano, supremo, magnífico, eterno, absoluto, mas também ocupa o cordeiro. A palavra cordeiro aqui no grego é usada de forma diminutiva. Então a ideia é que no trono estava sentado Deus e o cordeirinho. A palavra que é usada é cordeirinho. A ideia é o quê? É mostrar soberania, grandeza, poder, majestade. Deus. Mas quando ele usa o termo cordeirinho, a ideia é que nesse trono, nessa cidade, vai haver acessibilidade. Apesar de ser majestoso, glorioso, soberano, vai haver acesso. Presta atenção. Quando chegamos ao centro da cidade, o que vemos? Vemos o trono de Deus, mas não podemos ver esse trono, não podemos ver aquele que está sentado no trono, não podemos nos aproximar do trono, se não for através do Cordeiro, que também está no trono. É o Cordeiro que dá acesso à cidade. Apesar dela, a cidade é majestosa, gloriosa, soberana. O trono é ocupado por aquele que é 3 vezes santo, soberano, glorioso. E para ter acesso a essa cidade, a esse trono, você só pode através do Cordeiro. Sem Cristo você não pode entrar nessa cidade, sem Cristo você não pode ir até o centro da cidade, e sem Cristo você não pode, nem tampouco, ver o trono. Acessibilidade é a misericórdia de Deus, é a maneira de chegarmos a Deus, sem sermos consumidos, é a maneira de termos acesso a Deus, sem sermos consumidos, é através do Cordeiro, Cristo Jesus. Quando mostra Deus e o trono, e mostra o Cordeiro, também aponta para o quê? O governo de Deus, no novo céu e nova terra, não será um regime totalitário. Sim, Deus exerce um governo absolutamente soberano, mas através de Cristo, tornou esse governo, esse trono, esse reino, essa cidade, acessível ao seu povo. É o que está aqui, no verso 4, contemplarão a sua face. Vou tratar isso mais para frente. Como é que é isso? Contemplarão sua face, o trono. Isso é só possível porque quem está sentado no trono é Deus e o Cordeiro. Grandeza, glória, fulgor, misericórdia, bondade. É assim que vamos chegar. Quarto, estamos terminando. Essa é uma cidade também iluminada. Ela tem um jardim, vimos o povo, vimos que ela é a capital de Deus, e agora vamos ver a luz dessa cidade. Ela é iluminada. Verso 4: contemplarão sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O que João está fazendo aqui? João está repetindo as palavras do capítulo anterior, do capítulo 21, verso 23 e 24. Eu vou ler Apocalipse 21, 23 e 24. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Presta atenção. Outra comparação. No Éden,
havia dia e havia noite. Havia luz e havia trevas. A luz Deus chamou de dia, a noite Deus chamou de trevas. Aqui no Novo Éden não tem noite, só tem dia. Só dia. E no primeiro Éden, para trazer luz, era com o sol, com os astros e as estrelas. Aqui, nesse segundo Éden, não vai precisar nem de sol, nem de lua, nem de candeia, porque o próprio Deus é quem brilhará sobre eles. Portanto, esse texto diz que é uma cidade toda iluminada, não há presença de trevas, não há escuridão. Criançada que tem medo de escuro, é bom vocês ir para o céu. Lá não tem escuro, não tem bicho papão, nem usa isso mais, né? Hoje é o que? Felipe Neto, nem Felipe Neto tem lá. Não tem. Agora, para traduzir isso aqui, eu tive que usar Spurgeon. Spurgeon disse que esse termo luz aqui transmite uma tripla mensagem para nós. Primeiro, o que quer dizer a cidade iluminada, tem luz o dia inteiro? É Deus em que brilha nela o dia inteiro. Sabemos que isso aqui são símbolos. Primeiro, luz aqui para Spurgeon é a causa de alegria. Essa cidade é uma cidade alegre. Luz na Bíblia muitas vezes é símbolo de alegria. João está mostrando aqui que lá no céu, Cristo será a nossa alegria, pois ela é a luz dos homens. Cristo é a alegria dos homens. Os cristãos estarão no céu alegres, porque eles festejarão a presença de Cristo, porque verão o rosto de Cristo, e se alegrarão por Cristo, por causa da salvação que Ele concedeu. Portanto, a luz é para mostrar que o céu é um lugar de pleno gozo e alegria. Segundo, Spurgeon diz também que a luz não é só a causa de alegria, mas é a causa da beleza. Que já veja só, imagine se eu for visitar, vamos ver uma casa bonita aqui. Quem tem casa bonita? Não é difícil, né? Casa bonita. Quem tem um barraquinho bonito aí? A casa bonita. Vamos imaginar uma casa bem bonita. Se eu chegar lá, as luzes estiver tudo apagada, você não vê beleza. Não tem como. Você tem um jardim lindo, você tem novos céus e nova terra, mas se tiver presença de trevas, de escuridão, ausência de beleza. De modo que a luz é a causa da beleza. Sem luz a beleza não pode ser vista, mas aqui tudo que é belo é revelado pela luz. Tudo que há de belo no céu será revelado por Cristo, que brilhará em tudo que lá estiver. E tudo que há lá só é belo porque Cristo brilhará sobre tudo que lá está. Ou seja, Cristo, que é a luz do céu, tornará tudo belo lá no céu. É Ele que dá cores ao céu, forma aos céus. É Ele que dá sons, tons, nuances belíssimos no céu. O céu é um lugar de beleza, um lugar de belezas indescritíveis. E terceiro, a luz é a causa do conhecimento. Do conhecimento. A luz não só é a causa da alegria e da beleza, mas também do conhecimento. Veja só, olhe para cá. Escuridão significa também ignorância, falta de conhecimento. No céu, entretanto, todo conhecimento estará disponível através da luz que brilhará, a qual é Ele mesmo, Deus mesmo. Para você entender isso, eu vou usar 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz,
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O que é isso? Luz é conhecimento, porque escuridão é ignorância. Se luz é Cristo, obteremos conhecimento pleno de Cristo, nos céus. Eu não sei se vocês sabem, na noite de ontem, faleceu a irmã Taninha, a mãe do Fernando Pedreiro. Ela faleceu há mais ou menos 24 horas, crente no Senhor. Eu e você, nós estamos há 30 anos estudando sobre Cristo. Em 24 horas, a irmã Taninha, nessa hora, já sabe mais de Cristo que todos nós juntos, em toda a nossa vida aqui, porque nesse instante, glórias e glórias estão sendo reveladas a ela, conhecimentos e conhecimentos infinitos, imensos de Cristo estão mostrados de primeira mão para essa mulher que adentrou os céus nessa madrugada. É isso que João está dizendo. Porque a luz é conhecimento, mas eu ainda não estou entendendo muito. Calma, esse conhecimento chega no seu ápice pelo fato do que em Cristo. O que é o conhecimento, Gustavo? Você quer saber, descortinar até conhecer, pois no céu o conhecimento será pleno. Em qual fato? O texto diz: contemplarão a sua face. O conhecimento chega no seu clímax, porque no céu nós veremos a Deus, o veremos face a face, sem medo, sem vergonha, sem titubear, sem hesitar. Em Isaías 6, os anjos cobrem o rosto de medo e de vergonha, mas nós, de alguma forma, seremos capazes de contemplá-lo, não como Moisés que via as costas, não como a mulher do fluxo de sangue que só tocava nas orlas, mas nós veremos face a face o Senhor. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Não me pergunte como será isso, eu não sei. Eu sei o que a Bíblia diz: nós o veremos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não como sacerdote, não como Moisés, não como serafins, não por sombras, mas face a face. O que é isso? Aquela comunhão do Éden que perdemos vai ser restaurada, só que num plano muito maior, porque no Éden Deus vinha ter com o homem na viração do dia, um período do dia. Aqui a comunhão é restaurada, não só na viração do dia, mas o contemplaremos, estaremos com Ele, teremos comunhão com Ele o tempo todo, o dia todo, por toda a eternidade. João 17:3, porque esta é a vida eterna, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam a Ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Meu irmão, nossa, a gente precisa de Apocalipse para tirar os olhos dessa vida. O que é isso aqui? É de tirar o fôlego, camarada. E nós perdendo tempo com tanta migalha. A gente fica impressionado com Ferrari, com tênis Nike de R$900, com pulseirinha de ouro, camisa, algodão egípcio,
Quero comer como é que chama vocês aí que é moderninho, como é que é? As comidas lá? Quero comer caviar. Eu acho que é uma coisa. Quem não deseja isso aqui, não vê valor, não tem que ir para lá mesmo, não. Tem que ficar aqui. Você fica aqui. Ai, não. Quem não deseja o céu, para o céu não irá. Porque do céu não é. Quem não deseja o céu, do céu não pertence. E para o céu não irá. Quem deseja o céu, pertence ao céu, e para o céu irá. E para o céu irá, irá para o céu, irá para o céu. Eu anseio esse dia. Tem hora que fala, Senhor, time out, Senhor, cansei, vamos Senhor. Se o arrebatamento, a volta de Jesus fosse por levas, igual o cativeiro de Neemias, nossa, eu ia falar, me leva na primeira leva. Imagina, você esbarra ali Abraão. Mãe, Abraão, você é alto? Eu achei que você era baixinho. De cá Elias, barba cerrada, peito estufado. Bicho. Do outro, Jeremias, até aqui você está chorando, Jeremias. Aqui o choro foi enxugado, Jeremias. Aí outro, Moisés, dá um autógrafo aí. Não sei se pode aqui do céu, as coisas aqui é meio certinho. Dá um autógrafo aí, Moisés. Tirar um selfie com Moisés. Essa aqui eu vou... O apóstolo Paulo. Uai, Paulo, nem a glorificação deu jeito, está judiado, hein, Paulo? Mas lá na esquina, todo mundo para. Quem é aquele? O Cordeiro. Coroai com muitas coroas, os 24 anciões, os 4 seres viventes, prostrando, adorando o Cordeiro. Digno é, porque compraste povos, tribos e línguas, e fizeste deles reino e sacerdote. Meu Deus do céu, imagina, meu Deus do céu. Fim. Todos estarão presentes nessa cidade? Ficarão alguns de fora da cidade? Existe ainda alguns que estão de fora? E como eu faço para entrar na cidade? Como eu disse no antepenúltimo tópico, você só entra na cidade através do Cordeiro. Só Ele tem a senha, só Ele pode te pôr lá dentro, só o Cordeiro. A fé no Cordeiro, a conversão ao Cordeiro, só através dele. Não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus ao qual importa que sejamos salvos, senão Cristo, o Cordeiro. E eu te imploro com todo o meu ser, ainda há vagas para essa cidade, não foram todas preenchidas, e o Cordeiro hoje, essa noite, veio buscar mais 1, 2, 3, 4 dos moradores dessa cidade. Quem sabe 5, 6, quem sabe 100 ou 1000, o Cordeiro te chama. Por enquanto as portas da cidade ainda estão abertas, não rejeita o convite. Qual é a senha? Arrependei-vos e credes. Entrega hoje. Eu sei que você está aqui, eu sei, já passou o 15º assalto, 18º, e você não cede. Eu sei que você está aqui, numa queda de braço. Por favor, hoje, faça igual os treinadores, jogue a toalha, se renda, e diga: hoje eu sou seu, Cordeiro, hoje os seus laços de amor me atraíram, hoje eu sou seu. Coisa mais linda, eu sou de uma época, quem viu a foto que foi postada no meu perfil, quando eu fui da mocidade da presbiteriana, na década de 90, fim de 80,
Meu Deus, você via cultos, pessoas entregando o seu coração a Jesus, se convertendo a Jesus. Você via prostitutas convertendo no outro dia, bem vestidas, crentes. Você via drogados, tatuados, assassinos, deixando tudo e se convertendo. Você via jovens, coisa mais em 12 anos, 13, 14, 15, na tenra idade, chorando, servindo a Jesus. O que aconteceu hoje? Porque as pessoas estão tão fascinadas com o ouro e a prata, essas coisas perecíveis. Jovem, daqui um dia você não vai conseguir levar o copo à boca. Daqui um dia você vai ser tão feio que vai ter que operar de catarata para enxergar a própria feiura. Vai passar. Mas aquele que entrar nessa cidade, do trono e do cordeiro flui um rio, rio da vida. Suas folhas servem de remédio. 12 frutos, 12 estações. O cordeiro que está no trono apacentará. Venha, Cristo te chama, venha. Venha, jovem, venha, irmão, venha, irmã, venha, idoso, venha. Você não vai se arrepender, jamais. Venha. Feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos orar.